Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor, nosso Deus, está nos dando, de nós estarmos aqui mais uma vez, mais um sábado. Podia ser um domingo, na segunda, na terça, mas como nós escolhemos esse dia para pregar o Evangelho de Jesus, para levar uma mensagem, né? Por isso nós damos graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, nós estamos aqui. Nós vamos falar mais uma vez da palavra de Deus para todos aqueles que amam e adoram o nosso Deus. Ouça a sua palavra, medite nela, procure entender ela de forma bem clara, para não ser confundido. E a Bíblia diz que bem-aventurado todos que ouve a palavra de Deus e medita e guarda, porque breve o Senhor voltará e Ele virá buscar a sua igreja. Todo aquele que está preparado, ele vai subir com Jesus. Todos aqueles que hoje não está preparado, o conselho da palavra de Deus é: se prepare, porque Jesus vai voltar. Ande com Deus, viva com Deus, seja um dos imitadores de Enoque, que ele andou com Deus e Deus o trasladou, ou melhor, arrebatou e levou para o céu. Nós vamos meditar nesse assunto hoje, sobre andar com Deus. Andar com Deus tem algo muito importante para ter valor, esse andar com Deus, que é a fé. O livro de Gênesis está lá, no capítulo 5, e em versículo 34, você vai ver Enoque andando com Deus, Deus levando ele para o céu. Nós vamos hoje ler em Hebreus, falando do mesmo Enoque e outros homens que andaram com Deus e Deus os abençoou. Hebreus capítulo 11, versículo 5 diz assim a palavra de Deus: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, Noé temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabana com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tinha fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Essa cidade que Abraão esperava, junto com Isaque e Jacó, era a cidade que os edificadores não foram os homens, mas o edificador e construtor é Deus. É o céu que está falando. O céu para todo aquele que se converte para Deus por Jesus Cristo vai morar. É promessa de Deus, não é uma promessa do homem, não é uma coisa inventada,
mas é as Sagradas Escrituras, a mesma Bíblia que os padres usam, a mesma Bíblia que o Papa usa, a mesma Bíblia que os pastores usam, são a mesma Bíblia. De Gênesis e Apocalipse, nós vimos a promessa de Deus nessa Bíblia. Deus, ele vem buscar os verdadeiros cristãos, os verdadeiros servos do Senhor que se converteu para ele. Nós vamos falar hoje do andar com Deus para alcançar o céu. Enoque viveu na terra, mas a forma de Enoque viver foi de maneira maravilhosa. A Bíblia diz que ele andou com Deus, por isso Deus arrebatou e levou para o céu. Enoque é uma figura da igreja de Deus que vai ser arrebatada. Nós vamos meditar nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor: pela fé. A primeira frase do versículo 5 do livro de Hebreus, capítulo 11, fala que é pela fé, o caminho é a fé. A fé é o elo, a fé em quem? A fé em Cristo Jesus, que é o caminho que leva a Deus. A fé em Cristo Jesus. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, quer dizer, ele não morreu. E o motivo disso, de Enoque não morrer, ele andou, deu testemunho que agradou a Deus. Ele foi trasladado para o céu, alcançou testemunho que era agradável a Deus. A fé torna o homem agradável a Deus. Enoque agradou a Deus porque ele viveu no mundo, andando com Deus, vivendo com Deus, melhor dizendo, ele se tornou agradável, não foi pelas obras, não foi pelo seu fazer, não foi por ser bonzinho, não foi por dar suas esmolas, não foi porque ganhou alguém a conversa, ou então fez isso ou aquilo. Não é assim que a Bíblia trata. Bom só existe Deus, mas ele foi trasladado porque ele teve fé, andou com Deus, obedecendo a Deus, e a sua fé culminou na sua salvação. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós devemos fazer as boas obras, nós devemos fazer bem aos nossos irmãos, é necessário. É preciso nós darmos esmola quando for necessário. É preciso nós dar a alguém quando estiver precisando, em qualquer circunstância. É do cristão. O cristão não é salvo pelas obras, mas é salvo pela fé. Mas ele tem, depois de se alcançar essa misericórdia, ele fazer bem a todos. Porque o grande mandamento de Deus é amar o Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E pela fé alcança e torna-se agradável obras como esta, como nós fazemos, se fizermos pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se encontre, que chegue perto de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daquele que o busca. Meu amado e minha amada, veja como é maravilhoso ter fé em Cristo. O mundo hoje vivendo na sua incredulidade, o mundo hoje vivendo no seu sectismo, de tal forma que ele não olha para o céu, quando olha para o céu, mas é na incredulidade, buscando coisas materiais. Como se a vida, ela fosse perpetuar-se aqui na terra e não dando nenhuma oportunidade do homem pensar no céu. Para os crentes, a Bíblia diz assim, e para você que não aceitou Jesus ainda, também fala para você aceitar. Mas para aquele que já está no caminho, que tem um nome de crente e louva a Deus e adora Jesus, ele diz: se vós fosse comprado, se é do céu,
Olhe para as coisas do céu, busque as coisas do céu, almeje as coisas do céu. Porque o nosso futuro não é na terra. 40, 50 anos é o tempo. 60, a Bíblia estimula 80 anos com canseira e com enfado. Daí vem a morte. Daí vem as coisas que tem a acontecer a todos os homens. Mas para a vida que a pessoa leva diante de Deus, andando com Ele, imitador de Enoque, ele será trasladado, porque a Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo. É necessário repetir isso várias vezes, mostrando que Jesus vai voltar e vai levar aqueles que andam com Deus, aqueles que vivem com Deus por Cristo Jesus. O mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois que ficarmos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, porque andou com Deus. Essa nossa esperança é a esperança de morar no céu, não é a esperança de ficar aqui na terra, porque na terra nós já vivemos. A Bíblia fala mais aqui, ela diz assim, porque Deus trasladara, visto como antes da sua trasladação, Enoque alcançou o testemunho de que agradara a Deus, tornar-se agradável a Deus. Ninguém se torna agradável a Deus, como já disse e digo, pelas grandes obras que faz. O homem pode construir grandes templos, construir grandes edifícios, mas é de barro e se destrói. Isso aqui tudo vai ser destruído. A maior grandeza do homem é o homem quando é sincero a Deus, debaixo da fé, sob a fé. Ele é sincero, ele se esforça para ser verdadeiro, aborrece a mentira, aborrece a maldade, a iniquidade, porque neste mundo presente o que está mais acontecendo é isso, muitos para enganar, o engano está pairando sobre todas as áreas, é preciso estar de olhos abertos, amados, louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Enoque não tivesse fé, se eu e você não tiverem fé, nunca vamos agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe. E dá galardão, todo aquele que busca o galardão maior da nossa vida é a salvação. E isso vem da mão de Deus. Isso não vem da mão do prefeito, isso não vem do vereador, isso não vem da mão do deputado, do senador, isso não vem da mão do governador, do presidente ou do rei aqui humano, isso só vem da mão do rei Jesus, esse grande galardão, o galardão da salvação. Meu amado, veja o que eu vou dizer para você, hoje, quanto nos tem esperado o galardão terreno, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, que prevê as eleições, de eleger alguém para um cargo público, que é correto, as eleições, tem que haver, mas o que não pode haver no coração de uma pessoa, no coração de um cristão, está ali empenhado de tal forma, aplicando toda a sua força, a sua vontade, toda a sua fé numa criatura que ilude as outras pessoas, que é para trabalhar e não fazer nada de errado, mas dar exemplo de coisa certa, e a pessoa sabendo, conhecendo tais pessoas, e coloca nesse tempo, em vez de ouvir a palavra de Deus e colocar o emblema de Jesus nas suas propriedades, e às vezes coloca emblema de pessoas corruptas, e isso é aplicar o coração naquela pessoa que nada vai fazer por ela, que vai cada vez mais distanciar dela e pegar muitas vezes o seu trabalho, a sua força, os seus impostos, tudo aquilo que ela adquiriu é dado e pago para eles estragarem, que não devia ser assim, e o cristão e muitas pessoas iludido, correndo atrás, só recebem ilusão.
confiando que vai receber, confiando que vai estar na boa depois. É dessa forma que nós falamos e mostramos para você entender o que nós estamos falando, que a nossa fé deve ser aplicada em Jesus, não num homem. Maldito o homem que confia no outro, maldito o homem que faz do homem o seu braço de sustentação. Bendito o homem que confia no Senhor, bendito o homem que faz do Senhor, bendito o homem que faz do Senhor nosso Deus seu braço, sua sustentação, sua cobertura, seu amparo e sua sombra. É bendito o homem que confia no nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso que nós devemos estar sempre buscando a Deus e tornando agradável pela fé em Deus, não no homem. Confie no homem e será, no fim, terá desastre na vida. Confie em Deus e terá abundância de bem espirituais e vida eterna e bênçãos sobre bênçãos na vida da pessoa, quando a pessoa confia em Deus. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas das coisas que ainda não via, temeu, e para a salvação da sua família, Noé preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, quando nós somos avisados, nós nos preparamos. Pela fé, nós cremos que a palavra de Deus é um aviso para nós. Noé se preparou quando viu a voz de Deus. Quantas pessoas não dão ouvido à voz de Deus e nem se prepara? Quantas pessoas lançam para trás, mas buscam a voz do homem, buscam os comícios, buscam os discursos, que é baseado em justiça, que é trapo. A justiça do homem é trapo, é podrice, mas ele procura buscar isso e se esquece que a justiça de Deus é sobre todas e que a voz de Deus transmite para o homem justiça e que ele quer livrar o homem da perdição futura. Noé foi esse homem que ouviu a voz de Deus e ele se preparou, fez uma arca e salvou a sua família. Os outros não deram ouvido, mas sua família deu ouvido e ele, assim, impulsado pela fé em Deus, que ouviu a sua voz, foi lá, preparou a arca, construiu a arca, lançou sua família dentro, os animais que Deus disse que colocasse, e o dilúvio veio e ele se salvou. E a Bíblia diz que assim ele condenou o mundo com esse ato. Pela fé, Noé, divinamente avisado por Deus, construiu a arca, colocou sua família dentro e condenou o mundo. E o mundo foi condenado, o mundo de Noé, porque não viu a palavra de Deus. Meu amado, da mesma forma hoje, quando não se ouve a palavra de Deus, não é só ouvir com o ouvido, mas quando não crê nela, não observa ela, não põe em prática nela, é como se o povo estivesse fazendo, semelhante ao povo de Noé que pereceu lá. Ele pereceu na água, no tempo de Noé pereceu na água, mas hoje a Bíblia diz que no futuro, que está bem presente, como mostra os sinais da volta de Cristo e do fim do mundo, vai ser pelo fogo, pela temperatura alta que ninguém suportará. Não é isso que Deus quer para você, não é isso que Deus quer para mim. Deus quer para nós uma salvação plena, que Ele já trouxe quando Ele morreu na cruz do Calvário, para nós nos salvar. Por isso, ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus nesse vídeo que eu estou falando, num vídeo de muitos que estão falando a palavra de Deus, se realmente é a palavra de Deus, nas pregações nas igrejas, nas pregações nas ruas. Leia em primeiro lugar a Bíblia Sagrada para não ser enganado. Leia ela, medite nela, ame ela. Leia de Gênesis Apocalipse, conheça a vontade de Deus para você. Veja o seu coração, veja a sua alma, para quem está se inclinando, se é para o mundo ou é para Deus, se é para a luz ou para as trevas.
Veja porque está se inclinando. O pecado, ele assola a sua alma, assola a sua vida, desgraça a sua família, põe a perder todos os seus bens. O pecado, não entre nessa, porque muito já entrou, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e muito tem entrado pelo pecado e tem perecido, tem morrido, e morrido sem salvação. Quem morre no pecado não tem salvação, porque não se arrependeu antes. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ouça a palavra de Deus como Noé ouviu e preparou-se para não descer no dilúvio. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé se obedece. Pela fé, nós imitamos Abraão, nosso pai, na fé. Quem tem fé obedece. Quem tem fé, ele está andando com Deus e será levado para o céu. Abraão, ele ouviu a voz de Deus. Deus chamou ele pela sua palavra e ele obedeceu e saiu da casa da sua parentela. Ou melhor, lá da casa onde ele tinha seus parentes, ele saiu porque ouviu o chamado de Deus e foi para uma terra que ele ia receber como herança. Para nós hoje, amado, nós somos chamados de Deus. Você que não aceitou Jesus, ouça o chamado de Deus. Você que já recebeu Jesus como seu Salvador, ouça o chamado de Deus e obedeça. Não é porque está numa religião, não é porque segue os líderes, se obedece a Deus. Obedecer a Deus é ouvir a voz dele, obedecer, cumprir os seus mandamentos, apesar das nossas falhas e os nossos defeitos que são grandes, mas a misericórdia do Senhor cobre, porque a Bíblia diz: onde o pecado abundou, a graça superabundou. Se você errou, caia nos pés do Senhor. A Bíblia diz: filhinho, não pequei. Se pecar, tem um advogado para com o Pai, que é Cristo Jesus. Ele nos defende a nossa causa. Mas se arrependa e ande com Deus, creia nele, viva para ele e obedeça a ele, para que assim seja cada vez mais firme nos seus passos. Porque a Bíblia diz, e nós devemos imitar o que Abraão fez quando ele recebeu o chamado para ir para um lugar onde havia de receber por herança. Ele saiu sem saber para onde ia. E nós sabemos para onde vamos. Nós vamos para o céu. Está mais claro hoje para nós do que para Abraão naquela época. Está muito mais claro. Por isso nós devemos ter muito cuidado, que chamamos de cristão. Obedeça a Deus. Obedecemos a Deus e Ele nos levará. Meu amado, eu estou falando hoje de andar com Deus. Como Enoque, que andou com Deus, Noé andou com Deus, Abraão andou com Deus. Os três homens de exemplo que eu tirei hoje para falar: Enoque, Abraão e Noé. E todos três considerados homens justos na sua geração, homens que deram exemplo, homens que seguiram, mesmo nas suas falhas, seus grandes defeitos, mas a sua fé era verdadeira. Se você, amado, tem uma fé verdadeira, fé genuína, uma fé sincera, uma fé que não deixa você brincar com o nome de Deus, uma fé que não permite que você zambe do nome de Jesus, que ande falando a todo o nome de Jesus, e por pretexto vai fazer grandes pregações, e por pretexto vai fazer grandes coisas em nome de Deus, mas Deus não recebe tal obra, porque você brinca com o nome de Deus, você brinca com o nome de Jesus. Tudo que se faz é por dinheiro e por interesse. Deus não recebe tal obra, Deus não recebe tal exposição em nome da obra dele. Deus recebe a fé genuína. Aquele que adora em espírito e em verdade, esse Deus procura os tais para lhe adorar. É esse que é agradável a Deus, é esse que anda com Deus. E Jesus vem buscar a sua igreja e vai levar todo aquele que anda com ele, como Enoque, Abraão e Noé. Sejamos um. E mais exemplo, Paulo, Pedro, João, esses homens que andaram com Deus, serviram a Deus. Para nós terminar,
Eu digo a você, amado, se converta para Cristo. Se converta para que seja sincero, você que já é crente. Deus não está atrás de uma obediência absoluta, porque ninguém aqui pode ser. Quem dizer que não peca é mentiroso. Mas um esforço para não pecar, um esforço para agradar a Deus. Deus está aí buscando é os esforçados, aquele que tem uma fé verdadeira e sincera, e até uma obediência, mesmo não sendo uma obediência absoluta, mas uma obediência sincera. Eu pequei, vou aos pés do Senhor. Eu errei, eu sou caro, vou aos pés do Senhor, mas me esforcei. E por fraqueza eu cheguei lá e pequei, mas cheguei aos pés do Senhor, pedi perdão, Ele me perdoou. Confiei na graça, confiei na misericórdia. Mas se eu desprezar a misericórdia e a graça de Deus, eu sou um perdido. E se eu brincar com o nome de Cristo, se eu brincar com o nome do Senhor, estou no caminho errado, estou no lugar errado. Porque nem o mundo brinca tanto com o nome de Cristo que é os cristãos hoje. Nem o mundo está brincando tanto com o nome de Jesus do que os evangélicos hoje, rasgando a Bíblia. Um grupo dizendo igreja hoje, mas se colocando na esquerda, porque tem uma grande esquerda dentro da igreja. Aquele se coloca para obedecer a Bíblia Sagrada e ser rejeitado e desprezado. Mas aquele grupão que está lá desprezando e rasgando a Bíblia e pregando palavra, dizendo que está obedecendo a Deus, esse grupo cada vez mais está entrando no mundo e o mundo já entrou nele. O mundo já entrou, saia dessa e ande nos caminhos do Senhor, obedeça a Deus, porque Jesus vai voltar. E se você não fizer isso, não abandonar seus maus caminhos, mesmo dentro de uma religião, você vai ficar. Mesmo dentro de uma religião, você vai ficar, porque a religião não salva. Jesus, confia na religião, confia no seu líder, mas não confia em Jesus, não confia no Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Mas olhe para Cristo, se arrependa a partir de hoje. Volte para Cristo, volte para Jesus. Deixe os maus caminhos. Se antes você pregava, anunciava o Evangelho e é sincero, mas deixou hoje, volte para Cristo. Porque a Bíblia diz que andar com Deus é o céu, ganha o céu. Tem o céu para morar. Caso contrário, não andou com Deus, é incrédulo, não anda, não tem fé, é a mesma coisa. E aí, tem o quê? Tem a vida de perdição, mas Jesus não quer. Jesus quer vida para você. Aceite Jesus, porque Jesus te ama. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus abençoe você que não aceitou Jesus. Deus te ama. Deus quer bem. Se arrependa e aceite Jesus como seu Salvador. E você que já é cristão, como eu, obedecemos a Deus, honramos o nome do Senhor em tudo que nós fizermos e temos uma fé sincera. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.